estivemos aqui, ó, na praia de Pernambuca. Veja bem, Saquarema, 21 quilômetros. Pipa, LN, olha, 2006 quilômetros. Nazaré, 7.746 quilômetros. Mas você também pode ir para a Califórnia, nos Estados Unidos, com apenas 10.353 quilômetros. Bem legal, né? Vamos ver o que nós temos aqui. Ah! Se você seguir para o mar, África do Sul, 7.032 quilômetros. Ó, quem topa isso? E aí, você topa ou não topa? E continuando o nosso passeio por Araruama, minha cidade querida, a gente reuniu aqui, olha, as estrelas poetas de Araruama. A gente deu um pulinho para conhecer um pouquinho da Academia Araruamense de Letras e convidamos aqui o Dr. Cid, o Jomar, poeta Jomar, que já declamou pra gente várias poesias emocionantes, e a gente vai bater um papinho, assim, pequenininho, pra você conhecer, só dar aquele gostinho, né? Academia Araruamense de Letras, pequenininha, novinha, como é que foi essa... De quem foi a ideia? Vamos criar uma academia de letras para Araruama. Olha, a Academia Araruamense de Letras, ela está engatinhando, é um bebê, vamos dizer assim, um bebê, né? Ele nasce, a primeira coisa que ele faz, ele eleva assim a cabeça, depois ele senta, o bebê ele começa a dar os primeiros passos, depois anda, corre. A nossa Academia Araruamense de Letras, a Ara Letras, ainda está sentando. É um bebê, tem somente 6 anos de vida, foi fundada em 17 de março de 2015. Temos atualmente 28 acadêmicos e são 40 cadeiras. E cada cadeira nós escolhemos um literato, não necessariamente poeta, um literato para ser o patrono. Voltamos então para a poesia e para a Academia Araruamense de Letras, com o Dr. Cid, o nosso querido poeta, que eu esqueci, Jomar. Professor tem disso, gente. E nas férias, professor ainda fica pior. Esquece mais ainda das coisas. Jomar, poeta. Vamos começar com ele então, galera. Vamos fazer uma troca. Como é que você se descobriu assim? Sou um poeta. Eu descobri que eu era um poeta, que eu gostava, eu nem sabia que eu gostava tanto de poesia assim, quando eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. Muito difícil. E eu achava que a vida não tinha mais sentido para mim. Não tinha mais sentido, e eu pedi a Deus mesmo que tirasse a minha vida. Eu não queria viver mais, que era muito triste, para mim era muito triste. E Jesus, o Espírito de Deus entrou dentro de mim, saí dizendo que eu era um crente. Olha! Então eu escrevi essa primeira poesia, que eu estava apavorado, porque me desesperado, sem saber o que fazer. Começou assim. Olha só. E olha, uma característica que a gente nota aqui é que esses poetas araruamenses têm assim o teatro na veia, porque eles não simplesmente não leem uma poesia, eles fazem uma obra de arte, né? Eles declamam a poesia, eles interpretam de uma forma assim, bem diferente do que a gente vê por aí. Às vezes a gente fala para o poeta, poxa, fala uma poesia assim, ele vai ler, né, timidamente, mas aqui, minha gente, como é que vem essa veia artística assim de você? Eu acho que da faculdade da vida. Eu venho de uma família muito pobre e sempre muito sensível, né?
né? Eu era um pouco diferente dos meus amigos. O que me colocava assim uma afinidade porque eu gostava de jogar futebol e era bom de bola, entendeu? Então, o Cidinho. O meu apelido, inclusive, era Caveirinha. De tão magro que eu era, mas magro. Então era Caveirinha. Mas eu sempre fui muito sensível e sempre gostei muito de ler. Eu tinha um tio que me dava aquelas revistinhas e aquilo dali para mim, toda semana eu ficava esperando ele passar na minha casa e para poder me dar aquela revistinha. Então foi isso. Eu lembro que quando eu tinha 8 anos eu escrevi o meu primeiro texto. Olha. Com 8 anos, e lembro até hoje. Era uma música, eu tinha um cachorrinho que eu adorava o cachorrinho, então era uma coisa tão simples, coisa de criança, mas assim, como é engraçado a vida do cachorrinho. Ele late e balança o rabinho. Será porque quer brincar ou será porque está com fome? Eu não sei. Eu só sei que é o melhor amigo do homem. Isso com 8 anos de idade. Olha, já entendeu? tinha, já nasceu, então, né, aí dali foi assim, eu sempre fui muito legal dentro sempre gostei de estudar e no português, na linguagem, naquela época era linguagem, né? Não era português, no colégio, no primário era linguagem, né? Então a linguagem eu sempre gostei de fazer redações, né? Então aí deslanchou, mas mesmo desde pequenininho eu tinha um sonho e que Deus ajudou a que esse sonho se concretizasse, era de ser médico, né? Então eu sou médico não somente por ter escolhido uma profissão, eu sou médico por amor e por inspiração de Papai do Céu. Sou médico e poeta e por aí vai. E você acha que a poesia na medicina, quando você vai tratar com o seu paciente, é um tratamento mais humanizado? Hoje em dia se fala muito, né, nessa humanização, nesse diferencial do médico com o paciente. A maior poesia que existe é o sorriso. O sorriso já interpreta todo o amor, todo o lirismo que você tem. Então, quando na rede pública ou na rede particular eu chamo o paciente pelo nome, exemplo, Jomar Sapateiro, como é que vai? Tudo bem? Isso daí já é uma poesia de amor, de carinho, né? Então, isso aí já faz parte do Dr. Cid Maggioli. Dr. Cid Maggioli. E a maioria dos meus pacientes, né, de Araruama, de Maricá, São Vicente de Paulo, sabem que eu sou poeta. Então, já chegam sabendo que vão ter assim um tratamento de carinho, de amor, de atenção. Eu tenho uma máxima que diz: eu digo sim com satisfação e digo não com educação. Entendeu? Então, muitas das vezes você não consegue atender toda aquela necessidade, aquela expectativa que o paciente quer de você. Mas você com um sorriso, você com uma palavra de educação, de carinho, você consegue contornar isso. Isso faz parte da poesia. A nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso relacionamento dentro do trabalho, o nosso relacionamento familiar, não é uma poesia. Cabe você fazer uma poesia humorística, uma poesia edificante e um drama. Uma dramaturgia, dependendo do que você tem no coração, que você está. Olha só, gente. Então aqui a gente tem uma professora, um médico, um advogado, um sapateiro. Diz aí, Alan Magalhães, que está aqui de participação especial. Poesia na advocacia, música no seu caso, né? Na advocacia, como é que funciona isso? A música faz toda a diferença, né? na vida das pessoas, porque eu, particularmente, não consigo me ver sem a música. Desde os 13 anos de idade, que eu posso me considerar um músico, né? Comecei com aquela vontade de participar da banda marcial da escola, lá no caso da escola Ginda Bloch, em Teresópolis, onde tínhamos o nosso maestro Khaled. E como todo mundo queria tocar na banda, tinham poucos instrumentos, então era uma luta para você conseguir. Você entrava na fila e ficava esperando. Eu consegui entrar tocando prato.
primeiro instrumento que eu consegui tocar. Depois, alguns anos depois, eu consegui. Meu pai me deu uma craviola, né? Um violão de 12 cordas. Aquilo ali foi um sonho. Naquela época era mais difícil, né, de ter acesso a instrumentos musicais. Hoje, com a globalização, se tornou até mais fácil. Mas antigamente era muito difícil. Ter acesso ao instrumento musical era uma coisa complicada. Quando eu ganhei aquele violão foi um sonho, né? Aí eu já me sentia o próprio artista, só de ter uma craviola. Então a música é fundamental na vida das pessoas. E com certeza, né, como o Dr. Cid colocou, e a forma como você atende um cliente, como você se dirige a uma pessoa num estabelecimento comercial, até você indo comprar numa padaria, numa farmácia, a maneira como você chega e você se direciona a uma pessoa já faz a diferença. O atendimento que você vai receber normalmente será diferente se você chegar com um sorriso. Como ele falou, né? O sorriso já é uma poesia.